Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 1 de junho, estamos aí iniciando mais um mês e o tempo passa rápido, já estamos no 6º mês do ano. Há alguns dias atrás estávamos comemorando a grande festa de Natal e agora já estamos nesse mês que vamos comemorar também a festa de João Batista, iniciando bem esse mês na quinta-feira, né? Dia de comunhão, dia de unidade, dia de rezarmos pela nossa igreja, rezarmos pelo Papa, rezarmos pelos pastores, os bispos, os padres, né? Aqueles que têm o governo, o pastoreio da nossa igreja. Então, nessa quinta-feira é um dia de intercessão, né? Iniciando esse mês de junho, mês em que pedimos grandes graças para cada um de nós. E hoje a igreja também celebra São Justino. A primeira leitura hoje dada pela nossa igreja que devemos meditar é do livro do Eclesiástico. Quero recordar agora as obras do Senhor. O que vi, contarei. Por suas palavras, o Senhor fez suas obras e a criação obedece à sua vontade. O sol que brilha contempla todas as coisas e a obra do Senhor está cheia de sua glória. Os santos do Senhor não são capazes de contar todas as suas maravilhas. O que o Senhor Todo-Poderoso estabeleceu firmemente para que tudo subsista em sua glória. Ele sondou as profundezas do abismo e do coração humano penetrou os seus segredos. Porque o Altíssimo possui toda a ciência e vê o sinal dos tempos. É Ele que anuncia o passado e o futuro e revela o fundo dos segredos. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe é escondida. Dispõe em ordem as maravilhas de sua sabedoria, porque ele existe desde a eternidade para sempre, sem que nada lhe seja acrescentado ou tirado, e não necessita do conselho de ninguém. Quão desejáveis são as suas obras! O que delas se vê é como uma centelha. Tudo isso vive e permanece para sempre, e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece. Todas as coisas formam dupla uma diante da outra, e ele não fez nada incompleto. Uma coisa consolida a excelência da outra. Quem se fartará de contemplar a sua glória? Então, nessa leitura de hoje do livro do Eclesiástico, ele vai narrando os benefícios do Senhor no meio de nós. Primeiro ele começa dizendo, quero recordar agora as obras do Senhor. Ele nos convida nessa leitura a recordarmos as graças que o Senhor já realizou no meio de nós. Às vezes nós temos a tendência de só lembrar ou de remoer as coisas difíceis da nossa vida. E precisamos muitas vezes voltar esse coração de gratidão, fazer memória, recordar agora as obras do Senhor. Então, recorda o que Deus já realizou de bom, de magnífico na nossa vida, o cuidado de Deus, a sua proteção no meio de nós. Acabamos de sair de um período de pandemia, né? Então, quanta a proteção de Deus no nosso meio, na nossa casa, em você que está nos acompanhando hoje aqui, pelo nosso canal da Web TV, né? E ele vai dizer, por suas palavras o Senhor fez suas obras e a criação obedece à sua vontade. Então, se até a criação obedece à palavra de Deus, quanto mais nós somos chamados a entrar nessa obediência da sua vontade através da sua palavra. E o Senhor fala com cada um de nós na liturgia. Hoje o Senhor quer falar contigo através da sua palavra, através dessa Lex Divina, ou através da tua oração de intimidade com Deus, onde você entra no teu quarto, você abre a palavra, onde você vai na adoração na capela e você reza com o Senhor. Ele quer falar por meio de nós. E ele vai dizendo, né? Os santos do Senhor não são capazes de contar todas as suas maravilhas. O que o Senhor Todo-Poderoso estabeleceu firmemente para que tudo subsista em sua glória. Se nem os santos são capazes de contar as maravilhas, muito menos nós. Então significa que nós temos muitas maravilhas, incontáveis para agradecer ao Deus, para testemunhar, para evangelizar o nosso irmão que está ao nosso lado. E aí ele vai dizer, ele que anuncia o passado e o futuro e revela o fundo dos segredos. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe é escondida. Então, olha a delicadeza, né? Deus conhece cada um de nós. Nada é escondido aos olhos de Deus, nenhuma palavra é perdida, nada é escondido aos olhos do Senhor. O Senhor conhece o que habita no mais profundo do nosso ser. Então, você pode, de fato, fazer esse ato de fé, de confiança, que o Senhor sabe o que você passa nesse momento. Ele sabe o que habita de mais profundo no teu coração. Nada escapa aos olhos de Deus. Dispõe em ordem as maravilhas de sua sabedoria, porque ele existe desde a eternidade para sempre.
Então, peçamos ao Senhor essa graça hoje, né? Quão maravilhosas e desejáveis são as obras do Senhor. Então, somos convidados hoje a reconhecer as maravilhas de Deus no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 32. Celebrai o Senhor com a harpa, tocai-lhe a lira de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte na hora da ovação. Pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia do amor do Senhor. O céu foi feito com a palavra do Senhor e seu exército com o sopro de sua boca. Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Que a terra inteira tema ao Senhor. Temamo-nos todos os habitantes do mundo, porque Ele diz e as coisas acontecem. Ele ordena e ela se firma. Então, nesse salmo há 2 movimentos. Primeiro, o movimento do louvor e da gratidão, né? O salmista vai nos convidar a celebrar o Senhor com harpa, né? Com os instrumentos. Sempre temos os instrumentos no salmo nos convidando a glorificar a Deus, né? Tocar-lhe a lira de 10 cordas, cantar-lhe um cântico novo, tocar com arte, pois a palavra do Senhor é reta e sobra toda a verdade. Então, o primeiro movimento é reconhecer a bondade do Senhor, a sua palavra que é reta, a sua palavra que é viva e eficaz, e que somos convidados a cantar o nosso hino de gratidão com os instrumentos que nós trazemos, não um instrumento físico, mas um instrumento do nosso coração, os nossos lábios, a nossa boca, é um instrumento de louvor e de gratidão. E o final do salmo que vai nos convidar a um coração confiante. Ele diz assim: porque Ele diz e as coisas acontecem, Ele ordena e ela se firma. Então é um salmo que confirma essa leitura de hoje, né? O Senhor que conhece o que há no nosso coração. E aquilo que Ele diz, as coisas acontecem. Aquilo que Ele ordena, se firma. Então, tenhamos a confiança, de fato, na graça de Deus. Tenhamos a confiança que o Senhor sabe de tudo. Ele conhece tudo e Ele penetra os pensamentos mais profundos. O Evangelho de hoje de São Marcos. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando percebeu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se Jesus, disse: Chamai-o. Chamaram-no cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu o caminho. Eu costumo dizer que esse evangelho é como os pacientes que estão no hospital. Quando o médico entra num pronto-socorro, quando ele entra numa sala, um lugar que tem várias pessoas doentes, a primeira coisa que o médico vai dar atenção é aquele que grita. Porque aquele que está silencioso, ou ele está bem, ou ali já não tem mais jeito. Mas aquele que grita significa que há vida e que ele pede uma cura, ele pede ali um alívio para a sua dor. Esse cego foi exatamente isso. Ele gritou ao Senhor. E porque ele gritou, o Senhor escutou. E ele grita: Jesus, tende piedade de mim. A primeira coisa que ele vai pedir é que o Senhor perdoe ele dos seus pecados. Antes dele pedir a cura, ele pede a remissão dos seus pecados. Ele pede a cura da sua alma. Primeiro ele vai dizer: Jesus, tem piedade de mim, tem compaixão. Ou seja, olha para mim, olha para a minha pequenez, olha para a minha pobreza. E aí o Senhor, por escutar esse grito, manda o chamar. Os outros que dizem: coragem, o Senhor está te chamando. E aí Jesus vai perguntar: o que queres? E ele pede que seja curado. E o milagre acontece. Mas primeiro houve um grito no coração dele, Ele manifestou o desejo. E a gente sabe que Jesus sabia que ali tinha alguém que precisava. Ele não precisaria gritar, porque ele era o Senhor de tudo. Ele conhece tudo, ele sabe. Mas o Senhor nos provoca e Ele quer ouvir de nós qual é a sede do nosso coração. Então, qual é a sede do teu coração hoje? Grita para o Senhor, pede essa cura, pede esse milagre hoje para o Senhor na tua alma, no teu ser, no teu coração, como esse cego, Bartimeu, que clamou ao Senhor, que gritou e por isso o Senhor pôde realizar a sua cura. Então não tenhamos medo de gritar para o Senhor, de soltar a nossa voz e de dizer ao Senhor quais as necessidades
que hoje nós temos e que nós precisamos. E hoje o santo que a igreja nos traz para a nossa intercessão é São Justino. Ele é de origem paganista, nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. Ele buscou a verdade com aquilo que tinha, cursou as escolas filosóficas da sua terra e dedicou-se aos estudos do pensamento de Platão, para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, e retirou-se para um ermo. Havia nele conversas sobre filosofia e desejo de verdade. Essa sede pela verdade pôs na sua vida um ancião, que se aproximou para falar sobre a filosofia, apresentando-lhe algo a mais que faltava. Ele falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus e apresentou Jesus Cristo a Justino. Ele lhe disse: eleva a tua alma em profunda oração ao Senhor, para que se te abram as portas do santuário da verdade e da vida. As coisas que te falei são incompreensíveis, a não ser que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos dê delas compreensão. Então, um homem que buscava uma filosofia, uma sabedoria, que estava nos estudos, que não conhecia Jesus, que tinha uma vida pagã, e que um ancião lhe apresenta os maiores profetas, né? Apresenta o maior de todos, que é Jesus, e ele se converte. Então, não tenhamos medo de anunciar o maior filósofo, né? O maior profeta, o maior dos maiores, que é Jesus Cristo, às pessoas que hoje não conhecem e que precisam fazer essa experiência profunda desse amor de misericórdia, desse amor que salva. Então, nessa quinta-feira, temos um belo dia de intercessão e de unidade pela nossa igreja e que Deus os abençoe.